Primeiro de tudo, por que o tédio sumiu? O tédio sumiu, irmão, pela simples criação desse aparelhinho aqui, que todos nós hoje em dia temos em mãos, o smartphone. Dos diversos avanços tecnológicos que a humanidade desenvolveu, o smartphone foi a criação que literalmente conseguiu dar fim, de uma vez por todas, ao tédio da humanidade. As pessoas hoje, elas literalmente não conseguem mais se colocar numa posição de tédio, irmão, pois elas têm o aparelho celular às mãos dela da maneira mais fácil e rápida possível. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Quando eu tô na academia lá treinando, que eu termino de fazer uma série, quando eu tô descansando, que eu olho ao meu redor da academia, eu vejo as outras pessoas treinando, quando assim, no dado momento que elas terminam de fazer a série do exercício que elas estão fazendo, elas imediatamente pegam o celular do bolso e começam a usar o celular, irmão. Imediatamente após ter terminado de fazer a série do exercício. Elas literalmente não conseguem ficar um único momento do treino delas descansando, olhando para o nada, pensando sobre qualquer coisa que seja, colocando o seu cérebro para pensar. Terminou de fazer o exercício, imediatamente elas pegam o celular. E isso daqui não é só nas pessoas na academia. Literalmente em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer ambiente, se você parar para perceber ao seu redor, se você parar para olhar ao seu redor, você também vai perceber isso, irmão. Que as pessoas estão o tempo todo com o bendito do celular em mãos, sempre consumindo algo que na maior parte das vezes é algo completamente inútil, que não agrega em nada na vida delas. E a segunda perguntinha que devemos responder é por que o tédio é algo essencial, irmão? Porque é só a partir do tédio que nós podemos aplicar isso daqui, que é um dom natural que o Criador deu para todos os seres humanos existentes neste mundo, irmão, que é a nossa capacidade reflexiva, irmão. É literalmente só a partir do tédio que nós podemos colocar a nossa capacidade reflexiva em ação. E por que nós precisamos tanto da nossa capacidade reflexiva em nossas vidas? Porque simplesmente sem a nossa capacidade reflexiva nós sequer poderíamos identificar os diversos problemas existentes em nossas vidas. E a partir do momento que identificamos os problemas de nossas vidas, nós podemos, enfim, identificar, pensar sobre as possíveis soluções, irmão, para esses problemas que identificamos em nossas vidas. Se nós não nos colocamos em uma situação de tédio, consequentemente em uma situação reflexiva, nós sequer conseguimos identificar os inúmeros, os diversos problemas existentes em nossas vidas. Sem a capacidade reflexiva, além dos problemas que não poderemos identificar, também não poderemos identificar as diversas preocupações existentes em nossas vidas. E, indo além, nós não poderemos identificar que na maior parte das vezes nós seres humanos fazemos de situações completamente pífias uma preocupação de nossas vidas, quando na verdade essas situações eram simplesmente confusão em copo d'água, irmão. Ou seja, por nós não nos colocarmos em uma situação de reflexão interior, nós não conseguimos identificar que as diversas ditas supostas preocupações, entre muitas aspas, que temos em nossas vidas, no fim das contas não são preocupações. É apenas o nosso cérebro querendo nos sabotar, fazendo confusão em copo d'água. Então você entende, irmão, que pelo fato de nós não nos colocarmos em uma situação de um completo tédio e não aplicarmos a capacidade reflexiva em nossas vidas, nós não podemos nem sequer identificar essas duas coisas em nossas vidas, irmão. Como que poderemos evoluir dia após dia se não conseguimos identificar isso em nossas vidas? Outro problema mais agravante ainda, se nós não nos colocarmos em uma situação de reflexão em nossas vidas, situação essa que novamente só é possível num estádio de um completo tédio, nós nos tornaremos, irmão, pessoas cada vez mais burras. Pois nós estaremos empregando o nosso tempo apenas consumindo coisas completamente inúteis a partir do smartphone.
E veja bem, não estou querendo aqui criminalizar o smartphone. O smartphone é uma ferramenta poderosíssima para a nossa produtividade. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo aqui para Vossa Senhoria que o assiste a partir do meu celular, do meu smartphone. Mas na maior parte das vezes, quando você pega o seu smartphone, muito provavelmente é para consumir o quê? Conteúdos completamente inúteis que não agregam em nada na sua vida, não é verdade? Então, não é muito melhor você pegar um livrinho para ler ao invés do smartphone? Ou se você for pegar o smartphone, você também ir ler um livro, por exemplo, ou consumir um conteúdo que gere valor na sua vida, um conteúdo verdadeiramente útil. Só que mesmo assim, ainda assim, mesmo utilizando o nosso tempo para conseguir adquirir conhecimentos verdadeiramente úteis, nós ainda assim precisamos de momentos de tédio em nossas vidas, irmão. Porque é justamente nos momentos de tédio, a partir da nossa capacidade reflexiva, que nós verdadeiramente aprendemos, absorvemos aqueles conteúdos, aquelas informações que adquirimos. Nós precisamos de um momento de um completo silêncio em nossas mentes para podermos sintetizar aquele conhecimento que nós adquirimos. Voltando, sem a capacidade reflexiva, nós nos tornaremos pessoas cada vez mais burras, cada vez mais imbecis e, consequentemente, em detrimento dessas duas coisinhas, nós nos tornaremos pessoas cada vez mais controladas, irmão. Controladas por pessoas à nossa volta, controladas pela mídia, controladas pelo sistema, controladas, irmão, pelo mundo como um todo. Mundo esse que devo lhe lembrar que é controlado por quem, irmão? O mundo pertence a quem desde que o mundo é mundo? A este indivíduo aqui, irmão. Então, quanto menos você se coloca em situações de tédio na sua vida, menos você coloca a sua capacidade reflexiva em ação, consequentemente, mais você se tornará uma pessoa cada vez mais burra e imbecil. Isso, por sua vez, irá tornar você uma pessoa cada vez mais controlada por literalmente tudo ao seu redor, irmão. Pois justamente por você não praticar a sua capacidade reflexiva, você não irá saber filtrar as informações que chegam até a sua cabecinha, irmão. Você simplesmente vai começar a aceitar de muito bom grado qualquer tipo de informação que chegar até o seu cérebro. E isso é extremamente perigoso, irmão, pois o que eu acabei de falar anteriormente, tudo, absolutamente tudo no mundo é controlado por quem? Por este indivíduo aqui, irmão. E responda-se a pergunta: este indivíduo aqui quer te ver uma pessoa cada vez mais o quê? Inteligente ou uma pessoa cada vez mais burra? Responda-se essa pergunta. Então, a partir de hoje, irmão, você obrigatoriamente precisa se colocar todos os dias em um ambiente completamente silencioso, irmão. Justamente para você poder trabalhar a sua capacidade reflexiva por meio do tédio, irmão. Você precisa se colocar em um ambiente com o mínimo de distrações visuais e sonoras, irmão. Você precisa deixar o bendito do seu celular longe de você, irmão. Pegue um bom livro para ler e não apenas leia-o desenfreadamente. Leia um parágrafo e pare e reflita sobre aquilo que você acabou de ler, irmão. Ou leia o livro por 10, 20, 30 minutos ininterruptos e depois você novamente faz uma reflexão de tudo aquilo que você leu, irmão. Você precisa colocar o seu senso crítico para jogo, irmão. Você precisa usar isso daqui. Ou seja, você precisa criar, irmão, opinião sobre as diversas coisas que você consome, que você absorve durante o seu dia, irmão. Sem isso daqui, sem opinião, sem senso crítico, sem capacidade reflexiva, o que é, pelo amor de Deus, que te difere dos demais seres humanos, irmão? Você consegue entender que justamente
por o tédio literalmente não existir mais hoje, em detrimento do smartphone, as pessoas estão ficando cada vez mais idênticas umas às outras, irmão. É literalmente um bando de NPC, um bando de robô, irmão, tudo igual ao outro, tudo fazendo a mesma coisa que o outro faz, irmão, pelo amor de Deus, irmão, acorda pra vida. Para de ser um NPC, para de ser um robô, irmão. Sai da corrida dos ratos, irmão. Bota o teu dom natural, a tua capacidade reflexiva que o Criador te deu gratuitamente para jogo, para funcionar, irmão. Outro benefício importantíssimo também é justamente através da sua capacidade reflexiva que você consegue identificar os seus dons e talentos naturais que o Criador te deu, irmão. Você tem noção que o Criador, Deus, literalmente não fez nenhum ser humano igual a outro, que Deus dá dons e talentos naturais únicos e específicos para cada ser humano existente nesta terra, justamente para que ele use esses dons e talentos naturais para cumprir com o seu propósito divino determinado por Deus? Em outras palavras, cada ser humano existente tem um propósito único e específico a cumprir para ele, irmão. E você só é capaz de descobrir, de identificar tudo isso justamente através da sua capacidade reflexiva, através de momentos de tédio, irmão, onde você está literalmente apenas sozinho, apenas com a sua mente, mais ninguém, mais nada, nada de estímulo, nada de distração, ofuscando o trabalho da sua mente, do seu cérebro, irmão. Então, pelo amor do Criador, irmão, a partir de hoje, use o tédio ao seu favor, irmão. Quando você for tomar um banho, deixa o celular de lado, bota o teu cérebro pra funcionar enquanto tu toma um banho. Quando tu for almoçar, quando tu for jantar, deixa a desgraça do celular de lado, irmão, e bota o teu cérebro pra pensar, bota o teu cérebro pra funcionar, irmão. Se coloque forçadamente em momentos de tédio, irmão. Sem isso daqui, você literalmente destrói completamente a sua capacidade reflexiva. E sem a sua capacidade reflexiva, o que é que te difere dos demais seres humanos, irmão? Você entende? Então, a partir de hoje, irmão, utilize o tédio ao seu favor. É literalmente isso que vai te colocar à frente de todos os NPCs, de todos os robôs que vivem no modo automático no mundo de hoje. É justamente a partir do estado do tédio que você cultiva a sua capacidade reflexiva. E a partir disso é que você pode se desenvolver, irmão. Em literalmente todos os aspectos da sua vida. Com ênfase no desenvolvimento mais importante de todos, irmão. O desenvolvimento espiritual, irmão. É justamente a partir do desenvolvimento espiritual que nós nos aproximamos cada vez mais do nosso Criador, irmão. Lembre-se sempre disso. Tamo junto e é só o começo.